paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto online da Igreja Batista Monte Hermon. E nesse momento eu quero te convidar para estarmos juntos adorando ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai Santo e querido Deus, eu quero neste momento, Senhor, te agradecer. Agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tua misericórdia. Agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor tem se mostrado cada dia mais presentes em nossas vidas, Senhor. Obrigada por tudo. Eu venho colocar diante do teu altar, Senhor, este culto, que o Senhor possa aceitar, tomar primazia e direção deste culto, Senhor, e que tudo aquilo que fizermos, ó Deus, que seja para te engrandecer e exaltar. Deus, obrigada por tudo. Fala poderosamente aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos louvar o Senhor. Essa noite tudo o que queremos é que aconteça conosco o que aconteceu ali em Pentecostes. E o que tinha lá, o que houve lá, nós cremos que pode acontecer aqui. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Vem, Espírito, eu te quero, eu te espero, mas não me cansarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me
quero hoje aqui, eu quero hoje aqui o que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes. Eu quero hoje aqui, eu quero sobre mim o que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes. Eu quero hoje aqui muita cura, muito amor, muita alegria, o olho fresco do Senhor e as vestes brancas que não podem me faltar. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes. Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui o que tinha em Pentecostes, o que tinha ali na certeza. Sobre aquele povo eu quero o que tinha em Pentecostes, o que tinha como chuva sobre mim. Vem Espírito de Deus, vai. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes. Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. Eu quero. Glórias a Deus, aleluia, por mais uma oportunidade de adorarmos ao Senhor. Mas agora, igreja, eu quero convidar você aí, que está nos assistindo, a também adorar o Senhor de uma outra forma, que é também através dos dízimos e das ofertas, que é uma forma também de adorarmos ao Senhor. Eu quero estar compartilhando lá em 2 Crônicas, capítulo 31, verso 5, que diz assim: Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Talvez você aí no seu lar, onde você estiver, possa estar pensando: poxa, mas eu não tenho muito. O que eu posso ofertar? Lembra daquela viúva que só tinha 3 moedinhas e botou lá no ofertório tudo que ela tinha? Mas Deus contemplou aquela atitude, porque ela entregou o melhor que ela podia. Então eu convido você também a entregar o melhor. Não se preocupe com a quantia, mas entregue o melhor, porque Deus, ele sabe e conhece os nossos corações e sabe que nós podemos entregar e estamos entregando o melhor. Nós da igreja trabalhamos com algumas formas de entregar os dízimos e as ofertas, que é através de depósitos. Você pode estar fazendo depósito onde você estiver, ou também através de transferência bancária. Mas caso vocês tenham algum tipo de dificuldade em fazer esse tipo de transferência, você vai estar aparecendo na tela o número de telefone da nossa igreja. Você pode estar entrando em contato e um dos nossos diáconos estará se dirigindo ao seu lar e fazendo o recolhimento desses dízimos e dessas ofertas. Eu quero também não deixar de aproveitar essa oportunidade e convidá-los também a trazer o seu quilo de alimento não perecível e também produtos de higiene. Para quê? A igreja está trabalhando com doações e tem pessoas que estão nesse momento precisando desses alimentos, precisando desses produtos de limpeza, porque nós precisamos ser igreja, não só em nosso lar, mas também precisamos ser igreja fora, em qualquer outro lugar, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que adorar o Senhor em todo o tempo, temos que cultuar o Senhor em todo o tempo, temos que servir em todo o tempo, porque a igreja do Senhor, ela está atenta às necessidades de nossos irmãos. E por isso eu quero convidá-los a fazer essas doações, porque nós, como servos de Deus, não podemos só ficar em oração, mas sim em ação também. É orar e agir. E por esse motivo eu quero convidar vocês a agir, a se levantar, se pôr de pé, para abençoar aqueles que precisam,
tá bom? Muito obrigado. Que Deus possa te abençoar abundantemente, que a sua família seja próspera, aonde ela pisar os pés, diz a palavra do Senhor, que ela torna-se sua como herança. Então que Deus possa abençoar o seu mantimento, que Deus possa abençoar as suas dispensas e que possa superabundar a graça do Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu te convido, vamos adorar o Senhor. Até mais. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Agora que nós já dizimamos e ofertamos, vamos ouvir uma palavra poderosa. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Graça e paz, amados. Hoje nós vamos trazer uma mensagem importante para todos aqueles que estão aguardando ansiosamente a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem de hoje tem como texto base o texto de Mateus, capítulo 24, verso 3. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 3. Mateus, capítulo 24, verso 3. Palavras de nosso Senhor
Jesus Cristo, registradas aqui em Mateus, e a pergunta que os discípulos fazem a Jesus, no verso 3. Os discípulos que estavam com Jesus naquele momento, no Monte das Oliveiras, fazem uma pergunta que todo crente tem interesse em obter a resposta. Mateus 24:3 diz assim: Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a Jesus seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Amém? Vamos orar, irmãos, pedindo orientação ao nosso Deus. Pai, estamos aqui, Santo Deus, para ouvir a tua voz essa noite. Em nome de Cristo, pedimos do teu Santo Espírito para que possamos compreender as Escrituras e ouvir a tua voz. Amém. Amém, amados. Irmãos, para nós contextualizarmos este momento, na verdade, Jesus Cristo ele estava saindo do templo lá de Jerusalém, e mostrou, os seus discípulos mostraram, na verdade, a estrutura do templo para Jesus Cristo. Jesus Cristo disse então a eles: Vocês estão vendo tudo isso aqui? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, os discípulos fazem uma pergunta a Jesus, que é essa pergunta registrada no versículo 3. Eles perguntam: Dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, na verdade, essa pergunta do versículo 3 é uma pergunta composta. Na verdade, não é uma pergunta, mas 3 perguntas. Eles perguntam primeiro: quando serão essas coisas? Ou seja, quando é que o templo de Jerusalém vai ser destruído e não ficará ali pedra sobre pedra? A outra pergunta: que sinal haverá da tua vinda? E uma terceira pergunta: qual será o sinal do fim do mundo? Então veja, é uma única pergunta, mas nela nós encontramos 3 indagações. Trata-se de uma pergunta composta. Na verdade, hoje, irmãos, eu quero me ater apenas à segunda indagação. Que sinal haverá da tua vinda? Qual é o sinal da vinda de Jesus? Bem, na verdade, nós vamos descobrir aqui grandes sinais que nosso Senhor Jesus Cristo profetizou que se cumpririam antes da sua vinda. E para surpresa nossa, irmãos, todos estes estão se cumprindo em nosso tempo. Será realmente para surpresa nossa ou não? Para aqueles que têm acompanhado diuturnamente as Escrituras, vão ver que não temos motivos para ficar surpresos. Mas da forma como as coisas estão acontecendo, irmãos, e com a intensidade que as coisas estão acontecendo, podemos ter a plena certeza, a certeza inequívoca que nosso Senhor está às portas. Bem, antes de nós começarmos propriamente a análise desses sinais, importante nós termos em mente que nosso Senhor Jesus Cristo ele tinha 2 preocupações conosco. A primeira está registrada aí no capítulo 24 e 25 de Mateus. Uma das preocupações de nosso Senhor Jesus Cristo é que nós estivéssemos atentos à sua vinda. O que é estar atento? É estar vigilantes. Uma das preocupações de nosso Senhor Jesus Cristo era essa, que nós estivéssemos como que de sentinela, vigiando, estivéssemos atentos à sua vinda. Por que dizemos isso? Porque no capítulo 24, nosso Senhor Jesus Cristo ele começa dando os sinais da sua vinda. Então, aí, por exemplo, do versículo 4, ao versículo 8, ele fala do começo das dores de aflições, Do capítulo 15 até o 20, fala do sinal da abominação, da qual o profeta Daniel falava.
Do versículo 21 até o 26, ele fala da grande tribulação. E depois, irmãos, ele fala ali no verso 36 que acerca do dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem ele, mas unicamente o Pai. E depois ele fala o seguinte, ele traz a parábola do pai de família. Aí no verso 43 e 44 de Mateus 24, abra aí por gentileza. Mateus 24, verso 43 e 44. Ele fala, mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Então, nosso Senhor Jesus Cristo aqui, ele fala que nós temos que estar como? Apercebidos, temos que estar vigilantes, atentos. Por quê? Porque nosso Senhor virá numa hora em que nós não estivermos esperando. Então, uma das preocupações de nosso Senhor Jesus Cristo era que nós mantivéssemos a vigilância. Ele cita essa parábola do pai de família, aí no versículo 43 e 44. Em seguida, no capítulo 25, ele fala da parábola das 10 virgens, que é justamente também incentivando o quê? A vigilância, a preparação para aquele momento. Depois do versículo 14 até o 29, do mesmo capítulo 25, ele fala da parábola dos talentos. Ou seja, nós devemos estar esperando a volta de Cristo, mas trabalhando também pelo reino. Então Jesus, irmãos, ele tinha essa preocupação de que nós estivéssemos vigilantes. E a segunda preocupação dele é que nós também tivéssemos discernimento daquilo que estava acontecendo. Em Mateus 16, de 1 a 3, abra aí por gentileza. Mateus 16, de 1 a 3, olha o que nosso Senhor Jesus Cristo nos fala. Mateus 16, de 1 a 3. Chegando os fariseus e os saduceus para tentá-lo, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não os sinais dos tempos? Jesus, irmãos, censura aqueles fariseus por eles não serem capazes de discernir o sinal dos tempos, né, os sinais do tempo. Então, é do desejo de nosso Senhor que nós tenhamos essa capacidade de discernir o sinal dos tempos. E quais são esses sinais que nosso Senhor Jesus Cristo deu de que, quando víssemos eles se cumprindo, estaria próxima a sua vinda? Bem, eu peço àqueles que estão com papel e caneta aí, né, para anotarem, porque, claro, não vamos abordar todos os sinais aqui, porque isso levaria muito tempo, mas pelo menos os principais deles nós vamos mencionar hoje aqui nessa mensagem. Bem, um sinal que marcaria a proximidade da vinda de Cristo está lá no livro de 2 Pedro, a carta de 2 Pedro 3:3. 2 Pedro 3:3. 2 Pedro já está lá no finalzinho, perto do livro do Apocalipse. 2 Pedro 3:13. Abra aí por gentileza. Perdão, irmãos, eu falei 13, né? 2 Pedro 3:3. Diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias surgirão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, ou segundo os seus próprios desejos. Então, o apóstolo Pedro, ele fala aqui, por inspiração, que nos últimos dias surgiriam o quê?
escarnecedores, né? Pessoas que iriam escarnecer da nossa crença e das promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, irmãos, é o que mais vemos, né? As pessoas escarnecendo da nossa fé, as pessoas dizendo que tudo isso é balela, que tudo isso é mentira, né? Pessoas, inclusive, renomadas, né? Como cientistas, dizendo que, na verdade, a Bíblia é uma fábula, que Jesus Cristo não existiu, né? Muitos afirmam isso. Outros afirmam que os milagres contidos na Bíblia, né, não são provados cientificamente, que a esperança que a Bíblia nos traz, né, é pura promessa, na verdade não vai se cumprir, porque se tivesse que se cumprir já teria se cumprido. Então esse sinal dos escarnecedores seria um sinal que marcaria a proximidade da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é o que nós mais vemos hoje, né? Na televisão, no rádio, as pessoas escarnecendo da nossa fé, colocando em dúvida. Então esse seria um sinal que marcaria, segundo o apóstolo Pedro, os últimos dias. Outros sinais estão registrados no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 6 e 7. Abram aí, por gentileza. Mateus 24, 6 e 7. Diz assim: ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores Amém? Irmãos, um outro sinal que nosso Senhor Jesus Cristo nos traz aqui, início do verso 6, fala das guerras, né? O nosso século XX, por exemplo, ele testemunhou as duas maiores guerras da história. Já aconteceram agora no nosso século XX. Nós conhecemos como a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. E a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Irmãos, pasmem, mas foram mortos mais de 70 milhões de pessoas na guerra. Imaginem. Mais de 70 milhões morreram, ficaram feridas ou desapareceram. 70 milhões, né? Então vejam que é maior do que a população de muitos países, muitos países. Um outro sinal aí no verso 6 ainda, depois das guerras, Jesus Cristo fala, no 7, né, depois de nação contra nação e reino contra reino, nosso Senhor Jesus Cristo fala que haverá fome, né? Hoje, irmãos, mais de 1/3, pasmem, mais de 1/3 da humanidade passa fome. Imaginem, 1/3 da humanidade passa fome. Nos últimos 100 anos, fomos testemunhas das 4 maiores fomes da história, nos últimos 100 anos. A que atingiu a Rússia em 1921, a que atingiu a China em 1928, a de Bangladesh em 1943, e estima-se que mais de 20 milhões de pessoas morreram de fome por causa desses acontecimentos. E hoje, irmãos, a maior parte da população mundial, maior não vou dizer, né, mas 1/3 da população mundial passa fome. Então vejam que tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo indicou como sinal está se cumprindo. Ou está ou já se cumpriu, né?
Uma outra coisa está aí, ó. Depois de haverá fome, no verso 7, diz pestes. Algumas versões da Bíblia colocam como pestilências. Na verdade, são doenças, né, que atingiriam a humanidade. Nós temos relatos, né, do século passado de uma das maiores pestilências que atingiu a humanidade, que foi a gripe espanhola, né, de 1918, que estima-se que 21 milhões de pessoas morreram vítimas. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma pandemia, né, uma grande pestilência, que muitos estudiosos dizem que é ainda a ponta do iceberg, né, coisas maiores e mais violentas em termos de problema para a saúde poderão vir. Né? Por exemplo, eu estava vendo na semana anteontem, né? Eu estava vendo anteontem que na China, né, já está iniciando um outro surto do coronavírus, porque agora é o mesmo vírus, mas já com uma outra mutação, né? Então passou aquela primeira onda que a China se livrou e nós estamos vivendo essa primeira onda agora, né? Mas já está surgindo uma segunda onda na China, né? Já com uma mutação do vírus da primeira onda. Então eles já estão preocupados com isso. Irmãos, tudo isso é cumprimento dos sinais, né, que Jesus Cristo deixou. Haveriam escarnecedores, haveriam guerras, fome, pestilências. Ainda no verso 7, fala aí, haverá terremotos em vários lugares. O último século, irmãos, testemunhou dois dos maiores terremotos da história. O terremoto da China, em 1920, com 180 mil mortos, e o terremoto do Japão, pasmem, irmãos, 1,5 milhão de feridos e mais de 200 mil pessoas morreram. O terremoto no Japão foi classificado por alguns estudiosos como sendo a maior catástrofe depois do dilúvio. Foi a catástrofe que mais ceifou vidas. Isso tudo previsto aí, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, né? As palavras registradas em Mateus capítulo 24, verso 7. O apóstolo Paulo também, irmãos, ele fala de um sinal que marcaria a proximidade, né, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 4. Abra aí, por gentileza. 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Quando eu li essa passagem, irmãos, parece que o apóstolo Paulo viajou no tempo, lá do passado para o futuro, tirou assim uma foto, aí voltou para o passado e registrou o que ele tinha visto. Porque a descrição que ele faz de como seriam os últimos dias condizem exatamente com a situação que nós vivemos hoje. Olha o que o apóstolo Paulo fala agora sobre os últimos dias. Sabe, porém, isto que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Algumas versões vertem como tempos difíceis. Por quê? Verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tem algo diferente, irmãos, do que a gente vê hoje em relação à humanidade? De fato, parece um retrato fiel, né, daquilo que nós vivemos hoje. As pessoas estão mais preocupadas consigo mesmas, pois amam mais a si mesmos do que aos outros, são avarentos, são orgulhosos, blasfemam, não obedecem mais à autoridade nem do pai nem da mãe, não têm afeto natural, né? Porque até aquele afeto natural, amor de mãe com filho, de filho com mãe,
de pai com filho não existe mais, né? É um brigando com o outro, um matando o outro. Caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, orgulhosos. E o final do 4 diz: mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Irmãos, podemos dizer que o mundo melhorou? Se nós fizermos uma análise científica, podemos dizer que o mundo melhorou, né? Por que eu falo isso? Porque hoje se vive mais, a expectativa de vida hoje é maior, né? Antigamente se vivia 60, 65 anos. Hoje a expectativa de vida chega aos 75, 80, né? Hoje nós temos mais alimentos à nossa disposição, né? Por causa da produção industrial no campo, né? As máquinas produzindo e colhendo. Nós temos mais remédios hoje, nós temos boas roupas hoje, nós temos mais médico do que as pessoas tinham antigamente. Tudo isso, né? Podemos dizer que o mundo nesse sentido melhorou. Agora, irmãos, a humanidade não melhorou. Essa é a questão, era isso que Paulo estava falando. Ele estava traçando um retrato aqui das pessoas. Como é que as pessoas seriam nos últimos dias? E elas hoje são exatamente assim. O mundo pode ter melhorado em vários aspectos, mas o ser humano, está cada dia pior, irmãos. Como o apóstolo Paulo previu, como sendo um sinal dos últimos dias. Bem, um outro sinal está em Mateus 24, 14. Este, vamos dizer assim, é um sinal positivo. Né? Por quê? Vejam lá, Mateus 24, 14, que seria também um sinal que marcaria a proximidade da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. Olha o que diz aqui nosso Senhor Jesus Cristo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Irmãos, a pregação do evangelho em todo o mundo seria um pré-requisito para a vinda de Cristo. Por quê? Porque ele disse assim no verso 14: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então o fim só viria depois que o evangelho do reino fosse pregado em todo o mundo. Irmãos, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nunca alcançou tantas nações e tantos povos como é hoje. Hoje o evangelho, irmãos, está alcançando as pessoas de todo o mundo. Hoje, através do rádio, através da televisão, através da internet, através de livros, de publicações, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está sendo proclamado em todo o mundo. Esse fato, irmãos, indica também que o fim está chegando. Porque nosso Senhor Jesus Cristo disse que este evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, e então viria o fim. Então o fato de nós estarmos alcançando todos os 4 cantos do mundo também é um sinal de que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo está próxima. Mas alguns talvez digam: mas, irmão, isso sempre ocorreu, sempre houveram terremotos, sempre houveram guerras, sempre houveram homens escarnecedores, sempre houve fome, né? Sempre houve tempos difíceis, né? Tempos complicados. Irmãos, temos que concordar que de fato sempre houve. Mas o que estamos falando aqui, na verdade, é sobre a escala em que essas coisas ocorreriam e a simultaneidade também que elas ocorreriam. Quando Jesus deu esses sinais, ele estava dizendo o seguinte, que essas coisas aconteceriam praticamente simultaneamente, uma coisa sucederia a outra. Na verdade, não são casos esporádicos, uma guerrinha ali, outra guerrinha aqui, um terremoto lá longe, depois um povo passando fome aqui, não. Jesus falou que essas coisas ocorreriam simultaneamente. E vejam, só no nosso século XX,
todas essas coisas aconteceram. E além da simultaneidade, Jesus fala também da escala que essas coisas aconteceriam. Elas aconteceriam em toda a parte, em todos os lugares. Hoje não existe mais lugar que seja inócuo a essas coisas. Essas coisas estão acontecendo no mundo todo. Tome como exemplo essa pandemia, né, que está atingindo a humanidade. Praticamente atingiu o mundo todo. Uma coisa que aconteceu lá na China, né, e de repente foi se alastrando, aí chegou, vindo lá do Oriente em direção ao Ocidente, veio como uma onda mesmo, varrendo os países, ó. Pegou, saiu de lá da China, passou ali pelo Oriente Médio, entrou na Europa pulou para a América Central, América do Sul e América do Norte, e nós estamos aqui, né, passando por isso, como uma onda passando. Então veja, o que faz esse sinal de nosso Senhor Jesus Cristo ser uma coisa diferente é justamente o alcance dessas coisas. O mundo nunca tinha visto uma guerra a nível mundial, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Irmãos, era o mundo inteiro em guerra. Não era um país brigando com outro, não. Era o mundo inteiro em guerra. Hoje não é um país passando fome, são vários países passando fome. Inclusive no nosso país. Muitas pessoas estão passando fome. Então, irmãos, o que marca, na verdade, o cumprimento desses sinais que nosso Senhor Jesus Cristo falou é o alcance deles e a simultaneidade, que eles ocorreriam simultaneamente. Era acabando um, começando o outro, né? O povo dizia assim antigamente, eu lembro que eu era pequeno, não faz muito tempo isso. Aí o povo dizia assim, né, que Deus era brasileiro porque no Brasil não tem terremoto, não tem catástrofes naturais, mas já não é mais assim, na verdade. Já se registram terremotos em solo brasileiro. Quantas catástrofes nós estamos presenciando aí, né? Inundações, problemas com as chuvas, né? Deslizamentos, tudo isso acontecendo, irmãos, assim, ó, sem parar. Eu fico pensando muito no nosso povo aqui de Salvador, né? Porque isso é mais próximo da gente. Eu fico pensando nesse tempo de chuva, né? Além de ter que manter o isolamento social, não pode ficar em casa porque com essa chuva torrencial corre o risco da casa desabar dentro e aí fica dentro de casa ou fica fora. É uma situação complicada, na verdade. Então vejam que são coisas que aconteceriam simultaneamente. A que conclusão, então, irmãos, podemos chegar? Podemos ter a certeza, irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo está às portas. Por quê? Porque tudo aquilo que ele predisse que aconteceria como sinal da sua vinda está acontecendo. E o conselho que ele nos deixa está registrado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 28. Abra aí, por gentileza. Lucas 21, 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque vossa redenção está próxima. Amém? Irmãos, quando vemos o cumprimento desses sinais, nós não temos que ficar tristes, preocupados, nervosos, mas temos que fazer o quê? O que nosso Senhor Jesus Cristo disse aqui. Olhai para cima, levante a sua cabeça. Por quê? Porque a vossa redenção, o vosso livramento está próximo. Então, eu sei que nós sentimos na pele muitas dessas aflições que vêm sobre a humanidade. Mas isso tudo, irmãos, é sinal que a nossa redenção está próxima. Isso tudo é sinal que Jesus Cristo está voltando, Ele está às portas. Então é necessário que você faça um acerto com Jesus, né? Porque Ele prometeu voltar, mas a volta dele é para buscar a sua igreja. Não é para resolver os problemas do mundo. Ele vem primeiro buscar a sua igreja. E só vai com ele aquele que estiver, né, participando do corpo de Cristo. E para participar do corpo de Cristo, você precisa aceitar
a Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu quero fazer aqui o apelo para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, para fazê-lo. Porque para nós que estudamos a palavra, né, para nós que conhecemos as promessas de Deus, nós sabemos que o tempo é estreito, né? O grande momento está chegando. Então, alguém que gostaria, né, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se há, você pode fazer isso aí mesmo na sua casa, né? Faça aí mesmo, faça uma oração e se coloque à disposição do Senhor. Faça de Jesus o dono, né, o Senhor da sua vida. Declare Ele como sendo o Senhor e Salvador de sua vida. Amém? E aqueles também que estão, assim, vamos dizer, longe do Pai, né, afastados, que voltem logo, irmãos, para se reconciliar com o Senhor. Faça as pazes com o Pai, porque Ele está de braços abertos te esperando. Não é Deus que se afasta de nós, nós que nos afastamos dele. Como a parábola do filho pródigo, né? O filho foi embora, deixou o pai, mas quando o filho resolve voltar, é o pai quem primeiro vê o filho. Por quê? Porque durante todo aquele tempo o pai estava ali olhando o caminho, esperando o filho voltar, né? E quando o filho aparece no caminho, é o pai que vê o filho, né? E abre os braços e recebe o filho. Com Deus também é assim, irmãos. Ele está nos esperando de braços abertos. Não importa qual o seu pecado, né? Seu pecado é perdoável, seu pecado pode ser purificado, você pode ser limpo no sangue de Jesus. Amém? Deus abençoe, eu agradeço a minha oportunidade, agradeço também a atenção dos irmãos. Eu queria aproveitar para fazer uma oração antes de encerrar a mensagem, amém? Eu peço aos irmãos que inclinem suas cabeças, fechem seus olhos para que possamos orar ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, maravilhoso Deus, Criador de todas as coisas, Santo, 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 magnífico Criador. Pai, estamos aqui diante de Ti essa noite para lhe agradecer por suas misericórdias, por Tua bondade, por Tua graça, por nos prover a salvação mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso pedimos, Pai, aumenta a nossa fé nesse momento difícil, que possamos estar atentos, vigilantes ao cumprimento de todos esses sinais que nosso Senhor deixou para que possamos estar preparados para a sua vinda. Para que quando o Senhor vier, possamos seguir contigo para o lugar que o Senhor tem preparado para nós. Por isso rogamos também por nossos irmãos que estão afastados, para que eles possam retornar enquanto ainda é tempo, Pai. Queremos também que eles participem dessa bênção. Queremos também que eles façam parte do corpo de Cristo. Pedimos tudo, Pai, lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Olá, bem-vindo! Confira nossa programação. Cultos online. Domingo, 18 horas. Terça-feira, às 19h30. Sexta-feira, às 19h30. Estudo Bíblico, domingo, 9 horas. Ceia do Senhor, online. Conecte-se com Deus. Doe alimentos não perecíveis e produtos de higiene. Reúna toda a família e compartilhe com amigos. Sintonize com a rádio IBM-HM. Toda terça-feira, das 17 horas às 18. Acesse o site radiocreativa10.com.
sempre com uma programação para abençoar sua vida. Em breve estaremos juntos. Enquanto isso, siga-nos em nossas redes sociais. No Facebook, Instagram e YouTube. Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like. Ative o sininho para receber notificações. Até mais. Volte já.